Boa noite, queridos irmãos, amados seguidores de Dulce, que a paz do Cristo seja com todos. Hoje vamos conversar um pouco sobre o véu do esquecimento. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 392, nós encontramos o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado, como aquele que passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Na 393 continua: de que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e está, assim, sempre a recomeçar. Como conciliar isso com a justiça de Deus? E a resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometera e que são causa do seu sofrimento e que o poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura então a existência que poderá reparar aquela que tem de se escoar. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou hábitos que crê adequados ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo e reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometera. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que nos vem frequentemente e ao qual resistimos instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, nossa resistência aos princípios que recebemos de nossos pais, enquanto que é a voz da consciência que nos fala. Essa voz é a lembrança do passado, voz que nos adverte para não recairdes nas faltas que já cometestes. O espírita, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta entre eles. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa de que fomos, do que fizemos, do bem ou do mal, das nossas existências anteriores, temos intuição e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, aquela nossa consciência que é o desejo que abrigamos de não mais cometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Então é isso. Muitas pessoas questionam como elas vão evoluir, como elas não vão recorrer, ou melhor, incorrer no mesmo erro se não lembram da existência passada. Mas se lembrássemos da existência passada, nós não conseguiríamos progresso nenhum nessa existência, né? Deus nos deu de presente o véu do esquecimento. Porque se nós viemos aqui nessa encarnação para resgatar faltas de outras,
para reajustes, né? Onde nós, muitas das vezes, erramos com alguém, falhamos com alguém, ou pode ser o contrário, alguém falhou conosco. E nessa encarnação nós viemos com essas pessoas para um reajuste, para um resgate, para um acerto de contas, para uma quitação de débito. Se nós lembrássemos de toda a situação envolvida, nós não teríamos êxito. Eu vou citar aqui um exemplo que eu gosto muito, né? Que é quando nós, em plano espiritual, vendo a nossa encarnação passada aqui, percebendo o mal que fizemos a determinada pessoa, né? E a pessoa também entendendo o mal que lhe foi feito por aquele irmão, pedem para vir juntos nessa encarnação, para que seja dado o perdão, concedido o perdão, e para que o outro resgate o débito. Então, muitas vezes, na mesma família, no mesmo núcleo familiar, eles se reúnem. De alguma forma, eles vão se encontrar, muitas das vezes no núcleo familiar, que é um grupo bem próximo, né? Então, eu gosto muito de citar o exemplo de quando aquele desafeto, digamos assim, causou muito mal a determinada pessoa, e ele volta agora, aceita, fazem este acordo em plano espiritual, no plano reencarnatório, fazem este acordo de virem como mãe e filho. Mas se aquele que ela vai receber como filho, numa outra encarnação, causou muito mal, muito sofrimento, muita mágoa, às vezes até o próprio desencarne, ela vai recebê-lo como filho, para que ele possa resgatar isso e para que ela possa perdoá-lo. Mas se ela tivesse a memória do tanto de mal que aquela pessoa lhe causou, ou se aquela pessoa tivesse a memória do mal que fez a ela, ele carregaria aquela culpa para sempre e não seria produtivo para nenhum dos dois. Então, aquela mãe, quando recebe aquele espírito como filho, né, ela não teria como desenvolver o amor através da maternidade se ela tivesse a lembrança do mal que lhe foi causado por ele. Mas, graças ao véu do esquecimento, esse presente maravilhoso de Deus, mais um dos presentes maravilhosos que Deus nos concedeu, ela o recebe. E ela recebe aquele serzinho meigo, pequenininho, delicado, né? Aquela coisinha tão fofa, tão carente, né? Dela, dos cuidados dela, do desvelo dela como mãe. E ela já no primeiro abraço desenvolve aquele amor materno. Mas se ela lembrasse, ela não teria como. Ela ia olhar sempre para aquele bebê, para aquela criança e ia pensar, poxa, mas tu me fizeste muito mal, né? Como eu vou conseguir agora te tratar bem? Como eu vou cuidar de ti? De jeito nenhum, não consigo. E o outro, coitado, com a sua culpa, né, incomodando todo o tempo, puxa, eu causei muito mal, né, eu fiz muito mal e agora não seria bom para nenhum dos dois. Então aquela mãe recebe aquele bebê e ela já desenvolve aquele sentimento de amor, aquilo já durante a gestação, ela já ama aquele bebê,
E quando ele nasce e ela o toma nos braços, é o ápice do amor, né? Ali já criou-se o vínculo do amor. Óbvio que pela vida afora, né, no crescimento dessa criança, adolescência, eles terão desavenças, eles terão discórdias, eles terão, porque são reminiscências, como foi dito ali. E essas reminiscências, de vez em quando, elas vão vir à tona. Mas o amor materno é sublime e ele sempre vai encontrar um jeito de que se entendam, que se acertem, que consigam ter uma boa convivência e se amar, né? Que é o mais importante, desenvolver o amor. Ela vai educá-lo no caminho do bem, para que ele não cometa aquelas faltas que noutra encarnação cometeu. E ele vai desenvolver por ela aquele amor de mãe, né, de filho pela mãe, que é eu acho que é o maior amor que existe entre nós aqui, encarnados. Mas sem o véu do esquecimento, isso não seria possível, porque a todo momento haveriam cobranças, né? Como eu falei, existem as reminiscências, vai haver conflitos, vai haver entre eles alguma coisa, que de repente não vai ser tão legal, que eles vão ter que resolver, que eles vão ter que acertar. Mas o amor, o vínculo do amor vai falar mais alto, e o véu do esquecimento que não vai permitir que lembrem da encarnação passada, vai trazer a eles uma forma de progredir, de quitar o débito, de resolver aquela situação que ficou, né, mal resolvida, digamos assim, né? É um exemplo que eu acho que é mais fácil de citar, mas também muitas das vezes vêm como cônjuges, né? Um casal que precisa se reajustar e muitas das vezes é difícil pelas reminiscências, né? Pela intuição que se tem do mal que houve na outra encarnação, do que aconteceu de ruim entre eles, mas vêm como cônjuges, né? Em princípio com amor, para tentar, né, se acertar. Às vezes conseguem, às vezes não. Às vezes é um período que precisam passar para resolver aquela situação, quitar aquele débito e cada um depois segue sua vida, seu livre-arbítrio, né? Todos temos o livre-arbítrio. Às vezes como irmãos, às vezes essas reminiscências são tão fortes, né, que mesmo com o véu do esquecimento, a gente vê muito, o irmão que não se dá bem com o outro de jeito nenhum, né, porque aquela reminiscência ainda é muito forte. Mas aí a gente diz, mas eu não entendo por quê, né? São irmãos, foram criados da mesma forma, são tão diferentes e não se dão bem. Mas são reminiscências. Mas que o véu do esquecimento favorece muito, 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 muito mesmo. Porque se lembrasse de todos os acontecimentos, não haveria chance nenhuma nesse sentido. Isso é só um exemplo, né? Um exemplo do tanto de bem que é o véu do esquecimento. Algumas pessoas que já possuem um grau de evolução um pouco mais adiantado, como outro dia, conversando com alguém, essa pessoa me falou, ela tem um problema grave de saúde, ela tem dores terríveis e ela não se lamenta. Ela não se lamenta e ela agradece, porque, como ela diz, ou é uma expiação, ela precisa passar por aquilo para resgatar algo, ou ela pediu
essa enfermidade para apressar a sua evolução através da dor, né? Eu tinha uma amiga que dizia, padecimento do corpo, lapidação da alma. Ela dizia isso. Nunca vou esquecer, uma espírita maravilhosa. E essa pessoa me disse isso. As pessoas perguntam, ai, mas tu te resigna com isso? Tu não reclama da tua dor? Tu não... Não, porque ou eu pedi, ou eu estou resgatando. Então eu aceito com resignação todas as dores que eu estou sentindo, mas porque já é um espírito elevado. Porque a maioria de nós vai dizer, mas por que eu estou passando isso? Porque a minha vida toda tem sido horrível, porque nada de bom me acontece. Eu não faço mal para ninguém, por que eu sofro tanto? Tem gente que não faz mal, mas também não faz o bem, mas isso já é outro assunto. Aqui falamos sobre o véu do esquecimento, né? Sim, a pessoa não lembra, né? Então ela se acha injustiçada nesta encarnação. Mas se ela está passando por determinada situação, é porque realmente ela precisa disso para a sua evolução. Ou expiação, resgate, débito, ou porque ela pediu realmente essa prova com o intuito de evoluir. Mas sem o véu do esquecimento, minha gente, seria impossível a convivência com nossos amigos, porque nós lembraríamos que esses nossos amigos que hoje estamos, né, convivendo também não foram assim tão legais, assim como nós não fomos tão legais com eles, né? Isso sempre iria trazer e gerar conflitos. Não ia ser algo que nos adiantasse saber. Não, iria nos prejudicar. Por isso Deus, em sua sabedoria infinita, nos concedeu esse presente. Eu falo com vocês dessa forma, conversando, porque eu gosto de falar das coisas do espírito, das coisas do espiritismo. Mas, gente, eu não sou preletora, então eu converso com vocês, tá? Peço desculpas pela minha maneira simples de colocar as situações. Mas é isso. O véu do esquecimento não permite que eu lembre de vocês, deste grupo maravilhoso. Mas com certeza, se aqui estamos reunidos neste mesmo grupo, seguidores de Dulce, é porque nós já tivemos encontros em encarnações passadas e hoje estamos aqui reunidos com o mesmo propósito da caridade, o mesmo propósito de fazer o bem. Embora o véu do esquecimento não nos permita lembrar de onde foi nossos contatos. Alguns já tiveram seu tempo conosco, né? A sua experiência conosco, às vezes é só um tempo que a pessoa precisa de experiência conosco e já deixaram o grupo. Alguns ficaram conosco até o seu desencarne, já estão em plano espiritual, mas tiveram seu tempo, sua experiência conosco. Com certeza eu gosto muito de brincar, que com certeza nós aqui, reunidos nesse grupo, já estivemos em antigas, né, encarnações, mexendo mesmo caldeirão, fazendo a mesma poçãozinha, um chazinho, porque com certeza Deus e Irmã Dulce não nos reuniu nesse grupo por acaso, nada é por acaso. Apenas o véu do esquecimento não nos permite lembrar também do porquê, né, estarmos aqui. Meus irmãos, gratidão a Deus pelo véu do esquecimento, gratidão a todos vocês pela paciência comigo e seguimos
com o mesmo propósito do bem, do amor, da caridade, da paz, da união, da harmonia. Que nossa doce mentora, Dulce, abençoe vocês. Beijos na alma de cada um.